Agora que a gente já viu o momento angular para uma partícula e alguns exemplos, vamos ver como é que vai ficar o momento angular se eu tiver n partículas. Um sistema formado aí por várias partículas. Então, eu tenho aqui a massa M1, M2 e M3 até Mn, ou seja, n partículas, cada uma com suas respectivas posições em relação a esse ponto que eu vou chamar aqui de ponto O, que é onde eu estou calculando as minhas grandezas de interesse, e com seus respectivos momentos lineares. Então, eu vou denotar pela letra L como o momento angular total desse sistema, que vai ser então meu L maiúsculo, ou seja, meu momento angular total, vai ser a soma do momento angular da partícula 1, mais o momento angular da partícula 2, mais o momento angular da partícula 3, mais o momento angular das outras. Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma, isso aqui como uma soma, né? Isso vai ser então a soma de I até N de LI. Lembrando que isso é uma soma vetorial. Então eu posso dizer então que o meu L total nada mais é do que a soma de todos os momentos angulares das partículas que compõem o meu sistema. Ou ainda, né, de uma forma alternativa, deixar explícito o RP. Então, isso aqui, meu L total, é a soma de I até N de RI vetor PI. Vou circular esse resultado aqui para nós. O próximo passo, natural, para quando eu estou trabalhando com um sistema de partículas, é analisar o que acontece com determinada grandeza quando eu calculo ela em relação ao centro de massa. Então, aqui eu tenho o nosso eixo de coordenadas cartesiano, que a partir desse ponto, que eu vou chamar aqui de ponto O, eu estou calculando os momentos angulares de todas elas. Então, eu tenho aqui partícula 1, partícula 2, partícula 3 e assim por diante, até a minha iésima partícula com massa MI. Então, para localizar o centro de massa, a gente sabe que o centro de massa é aquele ponto especial do espaço, no qual eu posso dizer que toda a massa do meu sistema estaria concentrada ali. Então, eu vou localizar o centro de massa por esse vetor verde claro, que eu vou chamar de RCM. A minha partícula é localizada por esse vetor RI, aqui nessa posição. E agora, para localizar essa partícula em relação ao centro de massa, eu vou utilizar este RI'. Então, como calcular o vetor momento angular total? Através dessa figura, eu vejo a relação clara entre esses três vetores que marcam a posição, que é dada da seguinte forma. Então, eu vejo que o vetor RI, que é este vetor preto aqui, é a soma do RCM com o RI'. RCM mais R'. Se eu derivar essa expressão aqui de cima em relação ao tempo, eu vou obter claramente as velocidades em cada referencial. Então, eu vou ter aqui VI igual à velocidade do centro de massa mais a velocidade medida em relação ao referencial do centro de massa. Então, eu posso escrever o momento angular desse sistema de partículas como sendo, como nós vimos no slide anterior, como L é a soma de RI vetor P, sendo essa soma tomada sempre no mesmo referencial de I até N. Eu sei que para ficar explícito as velocidades, vou escrever isso novamente como somatório I até N de MI RI vetor V.
Agora eu vou fazer o seguinte, eu posso substituir este VI pela soma que está aqui, VCM mais VI'. A mesma coisa com RI, que é RCM mais RI'. Logo, eu vou ter o seguinte, meu L total é a soma em I até N de MI, RI, que é RCM, mais o RI', produto vetorial de VCM com VI'. Então, vou fazer usar a propriedade distributiva, e aí teremos o seguinte. L total é a soma de até N, MI, que multiplica RCM com vetor VCM, mais RCM vetor com VI', mais RI' vetor VCM e, por fim, RI' vetor VI'. Agora o que eu tenho que fazer é analisar termo a termo e ver se como cada um contribui. Eu vou marcar de caneta então cada um deles. Este termo aqui vai ser o meu termo 1. Este é o termo de outra cor, termo 2. Este termo 3. E por fim, aqui o termo 4. Vou começar pelo termo 3, vocês vão entender por quê. Analisando pelo termo 3, então, tem o seguinte, ó, o termo 3 eu posso reescrevê-lo aqui embaixo, para a gente identificar uma coisa interessante, como esse VCM eu posso escrever ele fora dessa soma, né? Então vai ficar soma de até N de MI RI', colocar aqui entre parênteses, vetor VCM. Bem, este cara aqui, no começo ele é um termo bem conhecido por nós. Se você se lembrar que o R do centro de massa ele é definido como a soma de MI RI, que é a posição de cada partícula, dividido pela soma das massas. Logo, isolando esse termo aqui, passando multiplicando para lá, eu vou ter então que a soma de MI RCM é igual a soma de MRI. Então, se eu reagrupar esses termos todos no mesmo lado, posso fazer assim, ó, soma de MI de RI menos RCM é igual a zero. Se eu observar aqui em cima, eu consigo ver que isso que eu escrevi aqui embaixo, ó, RI menos RCM, é o RI', que é justamente o que eu tenho aqui. Então, logo, o somatório de MI
R' é igual a zero. Então, eu descubro que esta contribuição aqui vai dar zero. O terceiro termo é nulo. Agora, eu vou analisar esse termo 2, porque ele já tem uma coisa importante que eu já identifiquei ali no termo 3 em comum. Então, vai ficar o seguinte, reorganizando esse termo aqui, eu posso escrever como RCM, produto vetorial da soma em I até N de MI, VI, linha. Se eu observar bem aqui, ó, se eu derivar este termo aqui, que é zero, vai dar zero, porque o VI' é justamente essa derivada. Então, eu percebo se a soma em MI, R' é zero, se eu derivar, isso aqui implica que a soma de MI, R' também é zero, ou seja, a soma de MI, VI' também é zero. Agora eu vou analisar então os termos que sobrevivem nessa soma. Então, por fim, eu vou ter aqui o momento angular total, é dado então pela soma de MI, RCM e VCM. RCM e VCM não são termos que participam da soma, né? São termos aqui fixos. O MI varia. Soma das MI massas é a massa total, que eu vou chamar de emão. Então vai ficar emão, RCM, vetor, VCM. Mais o quarto termo vai ficar então soma de I até N de MI, R', vetor, V', que ambos os vetores são medidos no referencial do centro de massa. MRVCM é justamente o nosso momento angular. Então, eu posso escrever de outra forma, para vocês enxergarem melhor. Aqui, ó, M vezes esse V, vou ter então aqui, ó, RCM, vetor PCM, mais somatório em I de RI, M vezes V é o P. PI'. Este termo primeiro aqui deste L, eu vou chamar isso do L do centro de massa. E este outro termo com linha é justamente o momento angular medido em relação ao centro de massa. Então, em síntese, o que eu vou ter aqui é o seguinte: o momento angular total de um sistema de partículas é a soma do momento angular do centro de massa mais o momento angular medido em relação ao centro de massa. Um exemplo bacana para a gente entender essa composição desses momentos angulares é pegar o sistema Sol-Terra. Eu vou localizar a Terra a partir aqui da nossa origem, que eu vou colocar no Sol. Analisando dessa forma, vamos pegar primeiro este vetor aqui, o L', que seria aí o momento angular medido em relação à posição do centro de massa, que é aqui o RCM. Bem, a primeira coisa que a gente notar é que este momento angular L', ele vai ser fruto aí
da rotação da Terra, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Por outro lado, como essa Terra tem movimento também de translação, então ela vai ter uma distância em relação ao Sol, e aqui o PCM, que é relacionado com a velocidade de translação da Terra. Se eu fizer o produto desses vetores, eu tenho o vetor momento angular do centro de massa. Então, você perceba que estes vetores eles são inclinados em relação são inclinados entre si, de modo que eu tenho aqui o L' e o LCM com ângulo de 23,5 graus. Fazendo soma vetorial, eu descubro esse L roxo, que é o L total, a composição desses dois. Uma outra análise que eu posso fazer também é em relação ao torque causado por esta força gravitacional, a força de atração entre a Terra e o Sol. Então, para isso, vamos fazer aqui. Eu sei que o torque ele é o fruto aí do produto vetorial entre o ponto de aplicação da força, ou seja, que é RCM aqui nesse caso, com a força gravitacional que eu chamei aqui de FG. Você nota que FG e RCM são vetores colineares, ou seja, têm a mesma direção, de modo então que, se eles são colineares, o produto vetorial entre os dois é zero. Certo? Bem, se eu escrever agora esse torque em termos da variação temporal do momento angular, neste caso eu estou pegando então a derivada em relação ao tempo do momento angular do centro de massa, é claro que isso aqui é zero, né? É o mesmo caso que a gente colocou ali. E por sua vez, se eu tenho uma derivada de uma grandeza zero, significa que essa grandeza em questão ela é constante. Ou seja, eu sei que esse momento angular não é zero, mas sua derivada é, significa que ele é constante. Isso traz uma implicação muito importante. Significa o quê? Que este vetor LCM é constante, ou seja, seu modo de direção em sentido se permanecem fixos com o passar do tempo, e mais, né? Significa que ele sempre vai formar um ângulo de 90 graus com o plano da órbita da Terra. Ou seja, faz com que a órbita terrestre tem que ser plana. De modo que se você pegar então o ângulo entre o momento angular do centro de massa e o plano da órbita terrestre, este ângulo sempre será de 90 graus. Vamos calcular então essa taxa de variação em relação ao tempo do vetor momento angular total. Isso agora para um sistema de N partículas. Para uma partícula, nós vimos que a variação do momento angular dava um torque sobre essa partícula. Então, se a gente tiver N partículas, nós devemos imaginar que a derivada do momento angular total em relação ao tempo deve ser a soma em I de todos os torques sobre a partícula, de I até N. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir essa contribuição desses torques em duas partes. Então vai ser o torque que é externo a esse sistema de partículas, que eu vou chamar aqui de torque externo, mais a contribuição dos torques internos a esse sistema. Então a gente pode ver como é que cada um desses torques contribui aí para o torque total. Vou começar aqui pelos torques internos. Para tanto, vou colocar uma figura para a gente entender essa interação interna ao sistema. Então, por essa figura, a gente consegue ver o seguinte. A gente tem a contribuição aqui, duas partículas, uma com massa M e outra massa MJ, que estão sendo aqui, por exemplo, eu estou usando uma força gravitacional, tá? Ou seja, uma força atrativa entre essas duas partículas. Logo, elas estão aqui ao longo dessa linha.
Então, eu vou colocar aqui, ó, que o torque interno, ou melhor, os torques internos, eu vou poder escrever então aqui nesses dois casos, por exemplo, o torque sofrido pela partícula MI é a distância até esse ponto O com o produto vetorial com FJ. Então vai ficar aqui, ó, RI vetor FJ, onde essa notação quer dizer o seguinte: FJ é a força sofrida pela partícula I devido à presença da partícula J. Da mesma forma, temos a outra contribuição. Aqui no caso, agora a partícula MJ tem uma distância RJ e sofre uma força JI. Então, o seu torque será RJ vetor FJI. Bem, pela terceira lei de Newton, eu sei que essas forças elas obedecem à seguinte propriedade. Você pode ver pela figura que elas têm a mesma direção, né? Mesma intensidade, né? E, porém, em sentidos opostos. Então, eu vejo que F e J é igual a menos FJI. Portanto, se eu substituir essa relação aqui em cima, eu vou poder ficar com então, os torques internos. Vai ficar igual então a RI vetor FJ. Substituindo o FJI por menos, aqui vai ficar então menos RJ vetor FJ. Eu posso colocar em evidência o FJ que aparece nos dois termos, e eu vou ter o seguinte, ó, RI menos RJ, produto vetorial com F e J. Se eu observar bem pela figura, RJ é o vetor de diferença entre as posições de I e J, que é este vetor roxo aqui. Então, por fim, posso escrever então RJ vetor FIJ. Mas se eu notar, o vetor RJ, que está na linha que liga esses dois corpos, ele é paralelo, ele é colinear a essas forças. Significa então que o produto vetorial é zero, é nulo. Então, eu acabo de descobrir que a contribuição dos torques internos é zero. Então, vou circular aqui essa relação. Finalmente, eu chego à conclusão de que a variação do momento angular de um sistema de partículas se dá exclusivamente pela soma de todos os torques externos ao meu sistema. Isso aqui é análogo ao que nós estudamos para a translação. Ou seja, lá a variação do momento linear se dava pela soma das forças externas que se atuavam no sistema.